Eu quero agradecer aos amigos e aos pacientes que estão prestigiando a nossa página no Facebook, a página da Clínica Rocha Weber. Divulguem, se possível. E eu publiquei algumas coisas a respeito de hanseníase. Na verdade, são republicações do meu amigo Dr. Jason Barreto. O Dr. Jason Barreto é médico referência nacional em hanseníase. Ele trabalha no Instituto Laudo de Souza Lima, em São Paulo, em Bauru, e dá aula no Brasil inteiro para divulgar essa doença. Como eu fui em Caxias médica da hanseníase por mais de 5 anos, eu aprendi muito sobre essa doença, admiro muito os pacientes, são pacientes vencedores, batalhadores, e acho que é um dever nosso divulgar para que as pessoas não tenham mais o preconceito. O preconceito sempre vem do desconhecimento, de não saber nada sobre a doença e achar então que pela questão de a hanseníase ser a lepra, uma doença histórica, que a gente tem esse receio de ser contagiado. Na verdade, sim, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo, uma bactéria semelhante ao bacilo da tuberculose, mas a gente tem apenas 10% da população suscetível a adquirir essa infecção. E só adquire a infecção quem convive com um doente bacilífero, ou seja, um doente avançado que não fez tratamento. Geralmente o contágio se dá dentro de casa, no domicílio, são parentes próximos que moram realmente juntos por bastante tempo. A hanseníase ela é uma doença que se manifesta na pele, principalmente, nas áreas mais frias da pele, onde acontecem manchas, e a característica principal é que ocorre perda de sensibilidade. Então, nessas manchas a gente não tem a percepção do calor, do frio, do tato, da dor, e o que acaba levando a lesões onde o paciente não percebe que está se queimando, que está se ferindo, e pela ausência da sensibilidade. Existem formas diferentes da hanseníase, existem formas que acometem bastante os nervos periféricos, levando à perda de força, a dor, a perda de sensibilidade, principalmente nas extremidades, e a deformidade. São as formas mais graves, as formas que levam a sequelas. Então, a gente sabe que a situação no Brasil não é nada confortável. Assim, o Brasil é o país que, apesar de não ser o campeão em número de casos, o campeão em número de casos é a Índia, em função de ter uma população muito mais numerosa, mas o Brasil é o campeão em prevalência, ou seja, onde tem maior número de casos por habitantes. E então a gente precisa realmente divulgar essa doença. O sul do Brasil parece estar numa zona de conforto, porque é onde nós temos um número pequeno de casos, como não é o que acontece no norte e no nordeste, onde é endêmico. Mas o que acontece então no sul, que nós médicos vemos pouco essa doença. Na faculdade mesmo eu não tive nenhum contato com o paciente, a gente teve só aula teórica, eu só tive realmente o conhecimento quando passei a trabalhar no ambulatório de hanseníase. Então passa desapercebido, a gente não conhece, não vê, não lembra, não reconhece os sintomas, e o paciente fica muito tempo sem diagnóstico, o que faz com que os nossos pacientes aqui no sul, eles evoluam de forma muito lenta, mas levando a sequelas. Eles chegam ao diagnóstico já sequelados. Nós tivemos um paciente que ele fez tratamento no Instituto Laudo de Souza Lima, no Bauru, e ele era convidado pelos professores para participar das reuniões com os alunos, porque ele era o pior paciente que tinha em termos de sequela. Então, o nosso paciente lá de Caxias do Sul, ele tinha a mão em garra, ele tinha alterações, ele tinha o nariz desabado, não tinha sobrancelha, tinha muitas sequelas mesmo da hanseníase. E ainda bem que ele levava na boa, e ele se sentia feliz em poder ajudar, poder divulgar a doença para que outros possam ter o diagnóstico mais precoce. No sul, a gente teve também diagnósticos de crianças, e isso é um péssimo indicador de saúde pública quando a hanseníase atinge crianças, porque como é uma doença que tem cura, né, a gente sabe que só vai ter casos em crianças onde o diagnóstico não é feito. Então é uma situação vergonhosa, a gente tem que mudar essa situação divulgando a doença. Obrigada, até o próximo vídeo.